Olá, eu sou o Leonardo Vieira de Souza, advogado e consultor da GEPAM, e esse é o quadro Fique por Dentro. Hoje nós vamos tratar do tema habilitações técnicas, já com base na nova lei de licitações. A ideia do quadro da GEPAM já é tratar de temas de uma maneira mais ágil, e esse é o propósito também nessa oportunidade, tá? Então, como já adiantado, meu nome é Leonardo Vieira, eu sou consultor e advogado da GEPAM. E para começar a ideia de qualificações, de habilitações técnicas, é sempre interessante que nós tenhamos em mente que, dentro do processo licitatório, existe uma fase que é mais documental, que é aquela etapa onde a empresa que deu a melhor proposta, a melhor classificada, ela vai se apresentar à administração com documentos que revelem a sua condição. Isso em diversos ramos que nós vamos ver daqui a pouquinho. A ideia, então, do novo rito de processo licitatório pela nova lei é que primeiro nós tenhamos a análise dos preços da licitação e posteriormente nós venhamos a conferir ali os documentos daquela empresa que deu a melhor proposta. Quando a gente fala de técnica e licitação, é importante também a gente fazer uma diferenciação, tá? Existe muita confusão com relação a qualificações técnicas e critérios de pontuação técnica. Esses dois quesitos, esses dois momentos técnicos da licitação, eles ocorrem em etapas diferentes, tá? O que nós vamos tratar hoje são de documentos de qualificação técnica. O que ensejam no descumprimento aí vai ensejar numa inabilitação, tá? Então eles são de uma gravosidade maior. Quando a gente fala de critérios de pontuação técnica, nós estamos falando daquelas licitações onde a administração opta por licitar com o critério técnica ou técnica e preço, tá? Então, as habilitações, de uma maneira geral, não só as habilitações técnicas, elas são taxativas. A lei vai trazer um rol e você deve se adequar ao rol que a lei traz. Elencar quais daqueles documentos autorizados por lei você estaria utilizando na sua licitação. As habilitações, então, elas têm um poder de restrição das licitações, tá? E isso é problemático porque sempre que for inserir alguma habilitação, algum requisito, e aí especialmente técnico, é interessante que nós pensemos qual o tamanho da restritividade que a gente vai estar causando, tá? Então as habilitações, elas podem ser subdivididas em quatro grandes tópicos, tá? Em habilitações jurídicas, que são análise de documentos da constituição da empresa, a possibilidade dela firmar contratos, enfim. Fiscal, social e trabalhista. Nesse caso, a gente vai analisar se a empresa está pagando com seus tributos, se ela está cumprindo com suas obrigações trabalhistas. Econômico-financeira. Nessa oportunidade, a gente analisa os documentos da empresa com relação à sua condição financeira de executar aquele futuro contrato. E a técnica, que é o destaque de hoje, onde a gente vai ver se a empresa minimamente possui condições técnicas de executar o objeto. Tá? Então, pelo conceito da nova lei de planejamento, da gente já antever as situações de habilitação e de planejar a contratação, assim como a execução desse contrato no futuro, a hora de estabelecer qualificações técnicas já deve estar ocorrendo na etapa de planejamento. Então, quando a gente vai pensar em como executar essa licitação, a gente já vai justificar o porquê está exigindo determinada qualificação, determinado documento. E os documentos de habilitações, eles não são obrigatórios. O rol está lá, a gente opta por um ou por outro. Às vezes a licitação também não pede tudo aquilo. Então a ideia aqui, já atrelando a ideia da nova lei de licitações também, é que no processo interno nós tenhamos justificativas para ter qualificações técnicas. Então eu estou optando por colocar qualificações. No processo interno eu devo ter uma justificativa por isso. Na realidade, hoje os tribunais já entendem dessa maneira, tá? Então você colocar exigências de qualificação técnica sem justificativa já é um ponto que pode ensejar impugnações e problemas no seu edital, tá? O artigo 67 ele vai trazer um rol de habilitações técnicas, e aí da leitura já dá para compreender. Registro dos profissionais nos conselhos, certidões ou atestados operacionais, indicação do pessoal técnico, instalações e aparelhamento, registro e inscrição em entidade profissional e algumas declarações também. Tá? Então a exigência de atestado será restrita às parcelas de maior relevância. Esse é um conceito que a lei traz. Significa o quê? Se eu estou colocando habilitações técnicas dentro do meu edital, eu devo indicar sobre qual parcela do objeto que eu estou contratando que essas habilitações vão ocorrer. Porque a ideia do tribunal é o seguinte: alguns objetos eles são simples de você estabelecer exigências técnicas, porque eles são, de repente, o fornecimento de um bem. Então, de maneira objetiva, a experiência anterior da empresa seria o quê? Fornecer aquele bem para outro ente ou para outro comprador. Agora, a ideia que se tem, pela nova lei que o tribunal já vinha apontando, é que em objetos onde eu tenho mais de uma atividade, eu devo eleger qual dessas atividades é a preponderante, a mais relevante,
e sobre ela que eu vou exigir qualificação técnica. Isso a lei reiterou, posicionamento que o tribunal já tinha. A limitação que se tem aqui é o seguinte, ou sobre a parcela que eu escolho como maior de relevância lá no meu processo interno, essa seria a parcela onde teria exigência de habilitação técnica, ou de um valor significativo. Então a parcela que é mais cara do meu objeto, por exemplo, eu posso eleger ela como um parâmetro para qualificações técnicas. O que a lei traz é um percentual mínimo de 4%. Então essa parcela que eu escolhi como maior relevância, ela deve representar no mínimo 4% do valor que será contratado. Os atestados podem ter quantidades mínimas de até 50%. Significa o quê? Escolhi qual é a parcela de maior relevância. Sobre ela eu vou exigir habilitações. Existe um limitativo. Se eu estou comprando 100 itens, eu não devo exigir que a empresa já tenha entregue 100 itens, por exemplo. A ideia aqui é que a empresa tenha um mínimo de condições de executar. Então, em 50%, ou seja, se ela comprovar para mim que ela já entregou 50 itens daquele, já vai me servir para fim de habilitação técnica. Então, a lei traz essa limitação. Alguns tribunais têm, inclusive, súmulas já tratando dessas limitações. O que aconteceu é que a lei trouxe um parâmetro ainda maior para esse tipo de dimensão da qualificação técnica. Tá? É vedado pela nova lei também você exigir qualificações com base no tempo e em locais específicos. Que significa o quê? Vou exigir que ele já entregou aquele item em 2017, por exemplo. Não tem justificativa. Se ele entregou em 2018, 2020, vai me atender da mesma maneira. A finalidade da habilitação técnica vai ser cumprida. E em locais específicos, vou exigir que ele já tenha entregue esse item em São Paulo. Com qual justificativa? Se ele já entregou em Minas Gerais, na Bahia, ele vai ter a técnica mínima para poder me entregar aqui em São Paulo também. Não serão admitidos atestados de responsabilidade técnica de profissionais que tenham causado aplicação de sanções. Isso é um ponto inovador da nova lei. Ela traz o seguinte: se a empresa me apresentar atestados profissionais de profissionais que nessa execução que ensejou no atestado tenham causado sanções, eu não vou poder aceitar. Significa o quê? Que a execução que ensejou nesse atestado, vamos rememorar, o atestado ele vai declarar que foi executado determinado serviço. Se esse serviço não foi executado bem, significa que esse atestado não vai poder me servir para fim de habilitação técnica. Como será feito esse controle? Tudo indica que será pelo Portal Nacional, através de um sistema lá de sanções e de penalizados. Através de lá, muito possivelmente, vai ser possível acompanhar esse tipo de situação. Tá? No caso de serviços contínuos, a parcela de maior relevância pode ser a execução contínua daquele serviço, ou a entrega de período mínimo aí desse serviço. Tá? Então a lei fala que é possível exigir também. Os profissionais indicados pelo licitante deverão participar da obra ou do serviço. Isso é um problema. Por quê? Se a gente pensar que a habilitação técnica ela é uma maneira de você garantir que a sua execução tenha o mínimo de qualidade possível, não faz sentido que a empresa licitante apresente documentos relacionando profissionais que não vão atuar na execução depois. Significa que ela usou os profissionais só para ganhar a licitação e a qualidade na execução você não teria. Então esse é um papel já de fiscalização contratual. Acompanhar se aqueles funcionários que foram, os profissionais que foram apresentados pela empresa estão efetivamente atuando na execução daquilo que você contratou. Será admitida a exigência de relação de compromissos assumidos. E aqui é mais um ponto da lei onde ela avança por essa efetividade da qualidade na execução. Por quê? Se a habilitação ela já é um filtro mínimo de qualidade daquilo que eu estou contratando, a lei ela traz uma ideia de você analisar a condição real do fornecedor ou de quem vai executar o contrato. Por quê? Ele pode apresentar no momento da licitação uma série de profissionais, uma série de qualidade técnica, mas na sua prática profissional ele já está com muitos contratos, então essa qualidade técnica já está reduzida. Ele já não vai conseguir executar da mesma qualidade para você que ele está ofertando porque ele está superlotado de trabalho. Então a ideia aqui é que no momento da licitação vai ser possível exigir da empresa uma apresentação de compromissos dela, para demonstrar que ela ainda tem disponibilidade dentro dessa capacidade técnica dela para executar o seu contrato. É possível exigir atestado de potencial subcontratado, e aqui cabe uma conceituação. Em alguns objetos de licitação, como envolvem várias atividades, é aconselhável que a administração realize subcontratações. Ou seja, ela destaca uma parcelinha do objeto, onde ela vai autorizar que o potencial contratado subcontrate uma outra empresa. E aqui o que a lei fala é o seguinte: sobre essa parcelinha de subcontratação você vai poder exigir habilitação técnica. Então você vai exigir da empresa principal e da subcontratada. E aqui gera um conflito com alguns posicionamentos de alguns tribunais. Por quê? Vamos pensar aqui. Se a subcontratação ela ocorre sobre uma parcela mínima do objeto, significa que ela é sobre atividades que não são preponderantes. E como a gente viu anteriormente,
Habilitações técnicas incidem sobre parcela de maior relevância. Então, alguns tribunais condenavam esse tipo de exigência, por quê? Isso com base na lei antiga. Porque você não poderia considerar como maior relevante uma parcela mínima, que seria subcontratado. O que a nova lei traz é a possibilidade de você exigir uma técnica mínima daquilo que vai ser subcontratado também. Tá? Então, alguns posicionamentos vão se mudando também conforme a nova lei. E mais de um licitante vai poder apresentar aí os atestados de potencial subcontratado. Então, um subcontratado pode ser apresentado na proposta de várias empresas. Tá? Pessoal, se vocês gostaram do vídeo de hoje, eu peço para vocês se inscreverem aqui, curtir, comentar, compartilhar também. E fique de olho nos canais da GEPAN, que muitos conteúdos serão soltos ainda. Eu agradeço vocês. Nós somos a GEPAN e esse foi o quadro Fique por Dentro. Até semana que vem.